Dessa vez, direto dos anos 70, Rua do Medo Parte 2 faz muita alusão aos terrores de acampamento que tiveram fama e sucesso com Sexta-feira 13. Mas será que essa mistura com a bruxaria funciona? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. É um grande prazer, como sempre, estar aqui com vocês e hoje eu vou fazer a crítica do segundo filme do Rua do Medo, essa trilogia do R.L. Stine, que é um autor de ficção e terrores juvenis. Aqui a gente vai acompanhar uma história que sofre das consequências diretas do final do primeiro filme, então se você não viu o primeiro, você vai sentir muita diferença ao ver o segundo, eu aconselho que você veja os dois. E aqui a gente vai ver os nossos protagonistas tentando achar uma solução para um problema que não ficou resolvido lá no Rua do Medo 1. E essa solução é conversar com uma pessoa que já passou por problemas semelhantes. A história que será contada acompanha mais um grupo de jovens, dessa vez em um acampamento de verão. Esses jovens são adolescentes, eles cuidam das crianças que estão ali para fazer acampamento de escotismo, e eis que em determinado momento alguns assassinatos começam a ocorrer, assim como no primeiro filme. Só que ao contrário, esses assassinatos não é de um cara mascarado de imediato, é de um dos personagens muito conhecidos, e a razão dos assassinatos tem tudo a ver com o primeiro filme, que é essa maldição da bruxa. E essa maldição da bruxa, que encarna em adolescentes em algumas temporadas, faz com que esses mesmos cometam atrocidades e assassinatos sem nenhum pudor e sem nenhuma taxa etária, porque nesse filme vai ter adolescente, vai ter criança, vai ter tudo que é tipo de pessoa morta. Isso torna um pouco do diferencial do Rua do Medo, com que ele não seja mais uma ótica tão juvenil. Como eu disse, vai ter muita referência ao terror dos anos 70, principalmente ao Sexta-feira 13, não só pelo acampamento, mas também pela própria roupagem do assassino. Tem um momento em que ele fica com um saco de estopa no rosto, e isso lembra muito o primeiro e o segundo Sexta-feira 13, que era a máscara do Jason, a sua primeira máscara. Então, para quem gosta desse filme, vai lembrar, e foi uma experiência bem saudosista, bem respeitosa, e eu posso dizer para vocês que, ao contrário do primeiro filme, que eu achei bem decepcionante, nesse segundo, eu achei que as coisas andaram de um modo muito legal. E foi porque eu acho que os diretores encontraram a sua dose. No primeiro eu achei que ora ele era muito juvenil, ora ele era muito adulto, e aqui ele vai para um lado mais adulto. Tem um início que eu achei meio arrastado, que são as meia hora inicial, que ele apresenta esses adolescentes, eu achei bem chato, mas depois que passa isso e a gente vê realmente o que está acontecendo no acampamento, é que as coisas tendem a melhorar. Os assassinatos são muito gráficos e a história em si se torna muito mais interessante. Tão interessante que o final do filme deixou muito um gostinho de quero mais. Eu tô com grande expectativa para sexta-feira finalizar essa história. Eu acho, para mim, que o terceiro filme vai ser o que mais vai ter tons sombrios comparado com os outros dois. Então eu aconselho grandemente em que você aposte nesse segundo filme, caso você ainda não viu, ou caso você tenha visto o primeiro e se desapontado assim como eu, assista, eu acredito que você vai ter uma experiência bem melhor do que você teve anteriormente, e caso você gostou do primeiro, eu tenho toda certeza que você vai gostar muito mais do segundo, porque ele tem todo o elemento nostálgico e coloca um pouquinho mais de terror. Aqui, como sempre, a roupagem é incrível, os cenários são interessantes, eu me senti de fato num acampamento, as atuações são boas, a história em si tem algo a ser contada e até mesmo os dramas adolescentes, eles têm uma pitada um pouco mais densa. Então não é como no primeiro, que eram apenas dramas juvenis sem graça, aqui eles têm histórias para contar. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que vocês se inscrevam por aqui e curtam e compartilhem com os amigos se vocês puderem e gostarem da ideia.